Oi. Boa tarde a todas de novo. Boa tarde, Edna, que está entrando agora, só que eu acho que a Edna não está ouvindo ainda. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a esse momento da nossa semana Maha Sangha, né, que é o encontro da comunidade para compartilhar o conhecimento no que diz respeito à saúde física, mental e espiritual. E eu convidei, então, a Zilneide para falar sobre os florais de Bach. Eu sei que ela é uma apaixonada pelos florais. Eu conheci a Zilneide por causa do Reiki. E aí ela já me falava muito sobre os florais. Quando eu fui fazer, então, a programação da semana, eu lembrei que ela seria uma pessoa excelente para compartilhar um pouquinho sobre os florais de Bach. E aí, por isso, ela está aqui hoje. Zilneide, seja muito bem-vinda, minha querida. E estamos aqui para ouvi-la. Antes disso, Zilneide, eu vou só compartilhar aqui a sua imagem. Bom, eu não estou conseguindo agora, mas você pode ir se apresentando enquanto eu vou procurando aqui os slides, tá bom? Passo a bola para você agora. Pegou de surpresa me apresentar. Eu sou formada em economia. Fiz um mestrado em ciência política, mas minha busca já vem de muito antes dessa minha formação. Então, eu fiz vários cursos. Um deles eu fiz na Universidade Federal. Foi um curso de mais de 2 anos, um curso de extensão. Na época se chamava terapia naturista. Aí foram mudando a nomenclatura, né? Incluía uma série de, como é que eu digo? Vários mini cursos, vamos dizer assim, dentre eles florais, a auriculopuntura, que é na orelha, doim, radiestesia, aprendemos sistemas biológicos. Foi um curso muito completo. Inclusive, a gente fazendo também estágio ambulatorial e apresentação de TCC. Depois eu fui também, com relação aos florais, eu fui me atualizando, fazendo novos cursos. Esse curso era em parceria da Universidade Federal do Piauí, com a Clínica Bionat, aqui em Teresina, e o Centro de Cultura Osaka, que é em São Luís do Maranhão. Lá que eu fiz o meu estágio. E é isso, gente. Eu sou apaixonada por floral, por astrologia, por tudo que eu não conheço, quero conhecer. Muito bom estar aqui com vocês e eu espero, sinceramente, que vocês se apaixonem pelos florais, principalmente por vocês mesmas. Ó, a Edna entrou. Ainda não está aparecendo. A Edna é sua irmã, não? Agora deu certo. Eu vou puxar as orelhas da família, que não apareceu ainda. Devem aparecer. Você quer que eu compartilhe os slides, Zuleide, agora? Minha irmã é canceriana é tudo no tempo dela. Eu ponho os slides, então, agora? Hoje, desses slides também tem como disponibilizar para as pessoas depois? Sim, com certeza. E aí, se vierem mais pessoas, pode enviar, né, para o e-mail. Posso, sim. Aí tu vai fazer aquele truque de aumentar a tela. Vou já. Pronto. Como é que tá para você? Tá ok? Tá ótimo. Ótimo. Esse daí, gente, é o Dr. Bar. O Eduardo Bar. Para poder falar de floral, a gente precisa primeiro conhecer o Dr. Bar, sua natureza. Ele era um médico inglês, ele gostava de ser chamado de herbalista, porque ele trabalhava muito com plantas e os amigos passaram a chamar de herbalista. Mas ele também era patologista e bacteriologista. Ele nasceu numa pequena vila, nos arredores de Birmingham, em 24 de setembro de 1886.
Eu vou aqui me utilizar de uma ferramenta, que é a astrologia, para poder fazer uma análise, a minha interpretação com base no meu conhecimento da astrologia, com base na data do nascimento dele. Tá atrapalhando esse barulho? Dá para vocês me ouvirem? Ele nasceu no dia 24 de setembro, ou seja, ele é libriano. O signo de Virgem termina oficialmente no dia 21. Então, ele nasceu no que se chama cúspide. Cúspide é um período de 7 dias, onde as energias de um signo se misturam com a do outro. As energias do finalzinho, no caso aqui dele, as energias de Virgem vão se mesclando com a de Libra e vice-versa. Então, ele nasceu no dia 24 de setembro, ele nasceu nesta cúspide. Não, Virgem é o signo da perfeição. Tem algum virginiano aí? Não, né? Ele é perfeito, ele quer ser perfeito, ele quer fazer todo mundo ser perfeito. Muitas vezes ele é incompreendido, porque ele fica dizendo como é que você tem que fazer, como é que você tem que agir. Dr. Bach levou para a perfeição no trabalho dele. Ao mesmo tempo que ele buscava essa perfeição, ele também queria que os outros fossem perfeitos. O signo de Libra, ele representa a casa 7 na astrologia, que é a casa dos relacionamentos. Libriano gosta de gente, ele gosta de estar com as pessoas, ele sente amor pelas pessoas, ele faz amizade muito fácil. Agora, levando para um outro lado, todo signo ele tem seu oposto complementar. O oposto complementar de Virgem é Peixes. O oposto complementar de Libra é Áries. Então, ele tem aqui essa cúspide de Virgem Libra e o oposto complementar em Peixes, Áries. Peixes é o signo da compaixão. Áries vou fazer uma simbologia para vocês entenderem a força do Áries. É o primeiro signo, é o que inicia tudo. Maninha, ia puxar a tua orelha. Eita, me perdi. Sim, então, a força do Áries. Primeiro signo, é como se fosse a semente que está lá, foi plantada lá dentro da terra. E ela usa toda a sua força para ela ir romper, dar aquele impulso e fazer surgir o broto. Então, era essa energia. Dr. Bach, ele combinava todas essas qualidades. No Centro Bach, dizem que ele era uma criança que sempre foi intuitiva, muito delicada, cheia de vitalidade, tinha grande amor pela natureza. Ele quando ia fazer uma consulta, quando estava no hospital, ele não fazia uma consulta, ele conversava com a pessoa, destrinchando, querendo saber tudo da vida dela. Isso tudo foi muito importante para os florais do Bach. Ele terminou o ensino básico aos 16 anos, foi trabalhar na fábrica do pai dele, para ganhar dinheiro, já pensando no curso de medicina, porque o seu objetivo sempre foi ajudar as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas, seja que sofrimento fosse. Aqui eu não coloquei, mas ele também se alistou, com 17 anos, no corpo de cavalaria, lá de Birmingham. Também ganhava um dinheirinho a mais do que com o pai, né? Mas, por outro lado, o motivo principal que o levou, pasme, é porque ele queria estar próximo aos animais, próximo às pessoas. E ele, quando ele trabalhava com o pai, ele passou a observar as doenças do trabalho que aquelas pessoas adquiriam com os movimentos, que eu sou uma vítima desses movimentos repetitivos. E com relação também, tanto na fábrica quanto no próprio corpo da cavalaria, ele não conseguia
se conformar com a forma do tratamento, que era só um paliativo, que não curava. Enfim, ele ingressou na Faculdade de Medicina em 1906, se formou em 1912 e já começou, foi direto para o Hospital Escola, ele queria estar com as pessoas. Pode passar, Luiz. Ele se tornou cirurgião de urgências. Em 1913, ele estava com a saúde muito debilitada, acabou desistindo do posto. Nesse período de 1913, aí veio logo a Guerra Mundial. Ele adoeceu, aliás, ele já estava doente, né? Deu uma melhorada, desistiu das suas obrigações de laboratório, de cirurgia, pronto-socorro, deu um tempo, melhorou, ele adoeceu. Novamente, ficou responsável por 400 leitos neste pronto-socorro e ele acabou entrando em colapso. Mas ele nunca desistiu. Ele continuou com o trabalho dele dentro do hospital. Ele ainda, em 1915, ele criou abriu seu próprio consultório. Lá, ele ainda trabalhava com os tratamentos ortodoxos, mas como bacteriologista, ele começou a se questionar se havia uma cronicidade entre o tratamento ortodoxo com um outro caminho. E ele pensou na imunologia. Aí ele foi estudar a imunologia. Ele se tornou, no ano seguinte, um bacteriologista. Está bacteriólogo aqui, mas é a mesma coisa. Assistente lá no laboratório. Passou a estudar a toxemia intestinal para ver se ele encontrava alguma relação entre as enfermidades crônicas das pessoas e a medicação que ela estava tomando, a convencional, né, vamos dizer assim. Então, ele passou a analisar 7 bactérias. Desses 7 bactérias, ele desenvolveu 7 nosódios. É o equivalente ao nosso IFA agora, com relação à COVID. É o que vai fazer as vacinas, né? Então, ele fez 7 vacinas orais. Ele passou a dar essas vacinas orais para os seus pacientes e ficou observando como eles reagiam, agiam, como eles pensavam, como eles estavam se sentindo. Em 1917, mais debilitado ainda, ele teve uma hemorragia súbita, hemorragia gástrica. Foi levado, estava dentro do hospital, que era a vida dele. Foi levado urgente para fazer uma cirurgia e os colegas só lhe deram 3 meses de vida. Só que ele não aceitou esse diagnóstico. Ele disse que tinha uma missão e que em 3 meses ele não ia conseguir completar. Então, ele mobilizou a vida que ele tinha dentro dele, todas as forças dele. E aí ele descobriu que quando se tem determinação, forte propósito de vida, a gente pode vencer toda e qualquer dificuldade, inclusive restabelecer a sua saúde. Então, ele mudou a sua forma de ver o mundo e começou uma autocobrança por uma transformação interna, para poder descobrir qual era o papel dele em prol das outras pessoas, em prol da coletividade. Ele doou o seu próprio corpo. Quando ele estava, já estou me adiantando aqui cronologicamente, quando ele estava procurando os florais, as flores para fazer os florais, ele sentia no corpo dele os tormentos mentais, as angústias, e ele só melhorava daquela dor, daquele sofrimento, quando ele chegava perto de uma planta que tinha ressonância com aquilo. Então, floral é energia. E foi assim que ele foi descobrindo muitas das outras suas flores. Enfim, ele era um pesquisador, um cientista, fez várias publicações na Sociedade Real de Medicina, lá na Inglaterra, que era muito importante, né? Durante esse período, de 20 até 1929, ele entrou em contato com a obra de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e Paracelso. De Paracelso, ele estudava o que eles chamavam de botânica oculta. Então, ele juntou o princípio da homeopatia para fazer os florais
com o princípio da botânica que ele aprendeu. Ele sempre foi, é como se ele tivesse sempre sendo levado assim pela mão de Deus para encontrar o que ele precisava para cumprir a missão dele. Pode passar, Laís, porque essa fim de 1930 aqui, quando se fala dessas renúncias, decisões, foi quando... Ai, desculpa, gente, espera aí. Foi quando ele decidiu abandonar tudo, laboratório, hospital, consultório, e foi para o meio do mato, País de Gales. A casa onde hoje é o Centro Bar, era uma casa deles. E ele foi para lá. E assim ele viveu, sozinho, isolado e buscando. Então, é importante essa falar dele, porque a gente nota o quanto ele era uma pessoa comprometida com a humanidade. Eu sou apaixonada pelo Dr. Bach. E vamos falar agora sobre o que ele pensava, o que ele observava e tudo. Primeiro, no finalzinho do último slide, eu vou indicar para vocês tem lá um livro, indicar para vocês verem os 6 princípios do Dr. Bach, que ele se baseava. Com base nesses, vou só dar uma resumidinha aqui, bem basiquinha. Para ele, o homem tem uma alma. Essa alma é um reflexo do Criador, que é amor. Então, tudo e todos estão interligados. Reino humano, reino divino, reino vegetal, animal, mineral. Tudo está interligado. Então, qualquer coisa que aconteça numa pequena parte, ou seja, uma coisa que acontece comigo, vai afetar o todo, de diversas maneiras. É assim meio quântico, né? Mas eu acho que quem está nessa busca, vocês já devem ter uma noção do que eu estou falando, né? Então, o que ele observou quando ele estava no hospital? Que as enfermidades não são físicas, elas resultam de desequilíbrios psicológicos, que são os estados mentais que levam a estados emocionais e estados espirituais em desequilíbrio, que provoca a nossa mente, é quem provoca essa interferência na nossa energia de vida. Ele também observou que a medicina ortodoxa só curava os sintomas. Ele não ia buscar a causa, saber o porquê que a pessoa estava sentindo aquilo. Então, para ele, era só uma ação paliativa. Observando as pessoas a quem ele estava ministrando, os florais, ele percebia, tanto com relação aos florais, como com relação à medicina ortodoxa, que as pessoas que tinham os temperamentos parecidos, eles respondiam bem ao medicamento. Mas, por outro lado, o mesmo tratamento também não curava a mesma doença, porque a causa era diferente. E ele achava que o processo de cura tinha que ser suave, doloroso, gentil. Por isso que ele tinha essa disponibilidade de ouvir a pessoa, porque ser uma forma, a pessoa já está no desespero, porque está com uma doença grave. E você tem uma pessoa que ele escute, aquilo é um alento. Não é o que ele foi na vida de muitas pessoas, um alento. E o que mais? Ele observou também que a gente tem que analisar a nossa personalidade, que foi o que ele identificou. Então, nós temos a alma, nós temos a personalidade, que é como a gente age. Então, o que ele fazia? Ele buscava querer saber como era a vida da pessoa. Como você vê a vida? O que é a vida para você? Com relação às emoções, ele queria saber como era que a pessoa estava reagindo naquele momento que ela estava sentindo. E com relação aos sentimentos, que o sentimento é a emoção profunda que está dentro da gente, que a gente sente dentro de si. A diferença entre emoção e sentimento é essa. Todas têm origem mental. Então, para poder ele fazer um diagnóstico, ver qual floral que ele ia dar para a pessoa, ele fazia essa análise. Pode passar, Leis.
Com base nos princípios homeopáticos lá de Hahnemann, foi que ele, como eu falei antecipado, né, permitiram criar os 7 nosóides, que pode, no caso, pode ser feito com fungo, bactérias, ele utilizou a bactéria intestinal, talvez pela própria experiência dele com o problema que ele teve da hemorragia, né, e criou as vacinas. Então, ele identificou cada grupo bacteriano, ele passou a chamar as pessoas, denominar as pessoas por um grupo de bactérias. O nome das bactérias são nomes muito esquisitos, eu não quis colocar aqui, porque depois vocês vão ver os livros e tudo, vão ver quais são. Cada grupo bacteriano, vou numerar, bactéria 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Todas as pessoas do grupo 1, ele tinha correlação com o seu temperamento, com a sua personalidade, eram todas pessoas parecidas. Uma vez, numa festa, 1928, salvo engano, ele descobriu o método dele, que é o método da observação da personalidade. Ele simplesmente estava numa festa e começou a olhar e verificar como as pessoas comiam, como elas sorriam, andavam, se expressavam, qual era a atitude dos seus corpos, tonalidade da voz. E ela passou a perceber que algumas pessoas eram tão semelhantes que elas pareciam mais que fossem da mesma família, embora não fossem desconhecidos uns pelos outros. Daí ele ficou convencido de que analisar a personalidade do paciente é mais importante do que analisar o sintoma que a pessoa está sentindo. E com essa análise da personalidade, é que ele vai identificar o remédio para o sintoma. Pode passar, Laís. Agora vamos ver como é que os florais agem. Primeiro, floral é energia. Quando eu estava fazendo meu curso, um aluno, um dos participantes lá do curso, resolveu levar um floral de bar para um laboratório para poder testar, para ver o que tinha lá. Só disseram que era água e conhaque. Por quê? Não é químico, energia não é química. Existe todo um processo de fazer os florais que vocês, quem tiver interesse também vai conhecer depois através dos livros, né? Então, essa cura, ela é sutil. O que os florais fazem? Ele eleva a nossa vibração, a nossa energia. Com isso, ele vai abrir o canal para que a gente perceba o nosso eu superior, ou seja, o nosso ser espiritual que está dentro da gente. Os florais atuam em homens, ser humano em geral, homem, mulher, criança, animais, plantas, sendo que os homens, nós seres humanos, somos pensantes, apesar de eu achar que os animais também são, mas são pensantes. Então, ele pode não querer aceitar tomar um floral, não querer aceitar como ele é. A prova de que o floral funciona, você dá para o seu animalzinho doente. Ele fica bom rapidinho, porque ele não está relutando contra aquilo, ele não está rejeitando. Da mesma forma, uma planta. Então, o primeiro passo também é identificar, reconhecer e, principalmente, aceitar que se tem um conflito. Quando o Bar fala conflito, é o conflito da nossa alma com o Criador, com o nosso propósito de vida. Nossa alma está nos mostrando os caminhos para a nossa evolução e a gente está seguindo por outros caminhos. Por vários motivos, porque nós não somos mesmo perfeitos, a gente sabe, né? Então, o mais importante de tudo, curar-se a si mesmo, então, consequentemente, conhece-te a ti mesmo. A transformação interior que precisa ser feita, precisa girar a chave. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito ódio, qual é o remédio do ódio? É o amor. Buscar trabalhar o amor. Você não consegue ainda amar as pessoas? Adote um bichinho, que no instante você vai conseguir transformar a sua vida numa coisa amorosa. E você tem que procurar sempre estar combatendo
o seu conflito negativo com um positivo. Então, tudo depende de nós. O Tobá falava que o processo de cura, para poder a gente encontrar o nosso processo de cura, a gente tem que ter um interesse profundo pela vida, interesse profundo por nós mesmos, interesse profundo pelas pessoas, interesse profundo por tudo. Grande amor pela vida e, principalmente, ter um propósito definido. Seu propósito de vida pode ser: quero ser carteiro, eu quero que todo mundo receba suas correspondências, suas encomendas, não importa o que for. Você descobriu o seu propósito de vida. Nem que você faça uma coisa diferente, mas descobrindo qual é e dando um jeito de fazer com que aquele propósito vá se realizando. Nesse livro, Cura-te a ti mesmo, é que tem os 6 princípios. Ele está em espanhol, ele não tem traduzido para português, mas dá para a gente entender. Ele fala que os desequilíbrios resultam dos conflitos com os desígnios espirituais, né? Como eu acabei de complementar aí. Antes da gente passar para o próximo, eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. Que, assim como eu falei da astrologia, os florais também, eles são principalmente a doutora Carmen Monari, ela faz um comparativo com os arquétipos. Simbologias. As simbologias, elas são muito importantes para a gente. Jesus mesmo falava através de parábola, ele não falava diretamente. Ele utilizava os pescadores, utilizava as coisas do campo, então ele fazia analogias. Então, essa chave é como se fosse assim um arquétipo que eu estou trazendo para mim, para trabalhar aquele arquétipo ali, para a minha própria cura. Aí eu abro uma porta, depois eu abro outra porta, depois eu abro outra porta. À medida que você vai tomando floral, você vai descobrindo. É como se você sentisse, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho medo de barata. Não tenho, mas sou. Mas no exemplo aqui, tenho medo de barata. Então, eu vou tomar o Mimulus, que são para os medos conhecidos. Então, eu vou falar um pouquinho depois. Mas, por outro lado, tomei, melhorei. Deixa o baratinho ali, mata ali, ó, tal, né? Só que aí eu começo, é como se aflorasse outra coisa que vinha dentro de mim. Eu vou identificar que emoção é aquela, eu vou tomar um floral. Então, são essas as chavezinhas, né? O floral, ele funciona com o efeito cebola. Cebola tem um monte de... Você vai tirando aquelas casquinhas, né? Então, você vai tirar a primeira capa superior. Aí depois vem a outra, até chegar no cerne da questão. Geralmente, essa é o que se chama de floral de fundo, que é um floral que serve para tudo quanto for tipo de doença, problema físico e emocional que você tiver. Só que até a gente descobrir qual é a nossa, ainda demora um pouquinho, ainda não sei qual é a minha. Pode passar, Laís. Então, a terapia floral agora. O Dr. Baer identificou 39 estados psicológicos. Cada um desses florais. São as nossas chaves, né? São 38 essências e mais o Rescue Remedy, é uma fórmula que é feita com 5 essências. Dessas 38 essências, 37 são de flores silvestres. Uma é água de rocha. É uma água tipo essas coisas termais que são curativas. Então, os florais também eram feitos com essas águas, alguns deles. Inicialmente, na sua busca, ele encontrou o Mimulus, o Impatiens e o Clematis. Eu vou falar aportuguesado mesmo, Mimulus, Impatiens e Clematis. Ele aplicou nas pessoas separadamente, mas resolveu juntar. Aí ele observou que as pessoas ficavam mais calmas, o medo ia passando, elas se concentravam mais em si, na sua cura. Depois ele mudou a fórmula, e mudou muito, né? Só ficou o Impatiens, né? Ficaram 5. O efeito cebola eu já falei, pode passar, Alex.
Aqui, os 12 curadores é o nome que se dá aos 12 primeiros florais que o Dr. Bach encontrou. Esses 12 florais, eles são associados à astrologia, mas eu não vou falar disso. Então, nós temos aqui o primeiro mimulus, é o medo. Como falei, qual é o medo? É o medo que eu conheço, o medo conhecido. Não é aquela coisa vaga, ai meu Deus, o que pode acontecer? Não. Eu sei que eu tenho medo de barata, eu sei que eu tenho medo de sapo, tenho medo de cobra, eu tenho medo de dormir com a lâmpada fechada, com a luz apagada, eu tenho medo que a minha mãe morra. Quer dizer, eu sei que eu tenho um medo e eu sei o nome desse medo. Geralmente, estou falando de florais, mas ao mesmo tempo estou falando aqui da personalidade. Então, as pessoas mimulos, elas são tímidas. Geralmente, quando elas estão nesse estado de desequilíbrio, elas são tímidas, elas às vezes gaguejam, às vezes até mesmo pessoas gagas, mesmo, mas tem aquelas que gaguejam, quando vão falar, medo de falar, de se expressar, né? O que o floral faz? Ele dá coragem para enfrentar tudo, todas as dificuldades, e até mesmo com humor. Quer dizer, ele sai desse estado. O empates aqui, o emoji que eu mais gosto é o ariano, o impaciente, é o que grita, que berra, que não está nem aí para nada, é só ele, né? Tem pavio curto, é nervoso. O que o floral vai fazer? Ele vai ficar mais tolerante, ele é impaciente, porque ele é impaciente com a lentidão das pessoas, a lentidão no fazer, a lentidão no pensar. Ele fala uma coisa, já quer que a pessoa complemente o pensamento dele. Então, a impaciência do impatience geralmente vem disso aí. Ele vai se tornar uma pessoa mais relaxada. Claro, nunca é de uma hora para outra. Clematis. O clematis todo mundo já deve ter conhecido um. Vive no mundo da lua. É o sonhador. Ele tem mesmo, é falta de interesse pela vida dele, pela vida dos outros, pela vida em si. Ele não consegue encontrar uma coisa. Então, ele fica assim. É a pessoa que tende a ter sono pesado, a dormir à toa, desatenta. Ele prefere estar sempre sozinho. Ele sozinho, ele não vai precisar ficar analisando nada com ninguém, fazendo DR. Então, ele fica ali na dele, ele não tem interesse. A verdade é esse, ele não tem interesse pelas coisas. O floral vai trazer exatamente o contrário, ou seja, o lado positivo, que é o que ele tem. O floral não vai forçá-lo a ter interesse, mas à medida que ele for tomando, ele vai passando a se interessar mais pelas coisas, pelas pessoas, a ter mais atenção, a ter mais concentração, a se cuidar, porque geralmente também não estão nem aí, nem se cuidam, né? O agrímono é o floral da tortura mental. Vocês conhecem alguém que são, assim, valentão, vive fazendo piada com as suas desgraças? É a tortura mental, que ele quer disfarçar a tortura que ele está sentindo. Ele está sobrecarregado de responsabilidade. Eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que educar falando de escola, né? Mas eu também tenho que orientar, eu tenho que cuidar. Então, ele é um atormentado. Ele vive assim num estado interno que se riscar um fósforo explode. E o que o Flora vai trazer para a vida dele? Alegria, senso de humor verdadeiro, e não mais aquelas piadinhas que ele solta para esconder as suas dores, né? Vai trazer despreocupação. Alguém já se identificou. Chicory. É aquele amor possessivo. Todo mundo já viu, pessoalmente, em novela, que a pessoa ela quer ser a dona do outro. Meu marido, minha esposa, é o meu filho, o meu amigo, é só meu. Ele é egoísta, ele é voluntarioso, ele é falante, ele adora discutir.
Ele se manifesta, mas ele também ele se magoa muito fácil. Ele é irritável, ele é chorão. Ele é como se ele quisesse, assim, pedindo socorro também. Ele não está mais aguentando. Aí o que que o floral vai trazer para ele? Aquela vontade de dar um cuidado amoroso, uma proteção amorosa, sem se preocupar em receber nada em troca. Porque o Chicória, ele quer sempre, é sempre assim, eu, meu, é para mim. Tudo é voltado para ele. Então, ele vai passar a se preocupar e a se voltar para os outros. O Vervaine. O Vervaine é o estressado. Ele é daquelas pessoas que chega, onde ele chega, ele é animado, ele conta piada, tem aquele cheio de entusiasmo, ele incentiva para você fazer. Você quer fazer isso? Faça, vai dar tudo certo. É assim. Só que, por outro lado, ele é o estressado em pessoa. Por quê? Ele é perfeccionista, ele está sempre tenso. Ele quer perfeição em tudo. O floral vai trazer calma, seja mais tolerante, absorva mais sabedoria na sua vida, no seu pensar, no seu agir com as pessoas. Então, ele vai aprender, ele vai ter, claro que ele vai ser entusiasmado sempre, continuar entusiasmando os outros sempre. Mas não impondo, porque de uma certa forma ele fala brincando, mas é como se ele estivesse dizendo assim, você tem que fazer, você tem que ser assim. Centauri é o subserviente, é o capacho. É o capacho principalmente do beat, que eu vou falar mais na frente. O Centauri, ele é aquele assim, tímido, ele não discute com ninguém, se alguém falar uma coisa dele, ele não se defende, ele não sabe dizer não para ninguém, ele está sempre na dele, ele é muito influenciável. Quando ele toma o floral, ele continua sendo uma pessoa servil, mas ele passa a servir a pessoa de uma outra forma, de uma forma mais sábia, de uma forma mais verdadeira. Não porque ele se sente na obrigação, como no estado negativo, de servir, de fazer tudo pelos outros. Ele aprende a dizer não. É muito bom. Eu já vivi muito tempo uma situação de Cerato, confesso. Esclerantes é o indeciso. Ele está sempre pendendo uma escolha, aquele velho ditado, não sei se caso se compra uma bicicleta. Ele está sempre hesitando entre duas coisas, duas possibilidades, tudo, né? Todos os estados dele são de extremo. Uma hora ele está alegre, ele lembra de uma coisa, cai numa de tristeza. Ele é super otimista, de repente ele fica um pessimista. O floral vai trazê-lo ao centro. Ele vai passar a ter determinação, saber o que ele realmente quer. Não mais ficar em dúvida se eu quero isso, não, eu quero isso aqui. Então, ele vai começar a se identificar com o que ele quer, sua profissão, se quer casar ou não, coisa desse tipo. O ultraviolet é o orgulhoso, indiferente, inflexível, também é tenso. Mas tudo isso é por causa da sua capacidade de conhecimento, que é muito grande. E ele quer que as pessoas sejam como ele sente orgulho de ser assim, ele quer ser admirado, né? Ele gosta muito de ficar só. Por isso dizem que é o floral da solidão, as pessoas que se isolam, que não querem contato com as pessoas. Então, o floral, quando ele tomar esse floral, ele vai se abrir, ele vai ser mais condescendente consigo mesmo, com as pessoas. Ele vai quebrar o orgulho, a inflexibilidade dele. Geralmente, os sintomas físicos são pessoas, por serem tão inflexíveis, que elas travam a junta, a coluna,
entendeu? Eles têm rigidez, várias pelos corpos, pelo corpo. O 11º é urgente, é o floral do desalento. É aquela pessoa melancólica, deprimida, não é aquela depressão profunda. Serve para depressão, mas não é aquela depressão profunda. Ele tem uma visão, diante assim, dos problemas da vida, dos revés que ele vai passando, das coisas que vão acontecendo, ele passa a ter uma visão negativa da vida. O floral vai resgatar a fé. Então, gente, ele é um floral da fé. Aqui, como no Mimulus, ele é o floral da fé que ele perdeu, mas de coisas conhecidas, não coisas imaginárias. Ah, porque eu sonho ter isso. Ele vai passar a ter, ele vai estar convicto de que ele é capaz de realizar o que ele quiser, de superar as suas dificuldades. Ele vai ter essa fé interna. Já o Roque Rose que é um outro floral de medo, mas ele é o floral do pânico. Esse pânico, ele é causado, pode ser causado principalmente por traumas. Ou pode ser aquela pessoa que tem pânico de cobra. Tem muita gente que tem. Pânico de qualquer coisa. Ela recebe uma notícia ruim. Fulano morreu, fulano sofreu um acidente. Tudo isso é um baque muito forte para a pessoa. E ela não consegue se equilibrar. Eu não sei se vocês sabem, mas já conhecem algum caso, mas tem pessoas que quando ela recebe essa notícia violenta que causa esse trauma, esse choque assim, forte, profundo, os dentes da boca caem tudo. Os cabelos ficam brancos de uma hora para outra. Então, para pessoas que estão nesse estado aí, ele tem que adquirir o quê? Força de vontade. Essa força de vontade que ele tem, ele pode até querer ser um herói, querer ajudar os outros, porque ele tem coragem suficiente para isso. Aquela pessoa que não é bombeiro, mas está lá no incêndio, tá vendo que tem uma pessoa lá e ele vai lá e socorre. Essa é uma personalidade Roque Rose. Ele não tem medo. Pode passar, Luiz. Depois, ele percebeu a importância de ter 7 auxiliares. 7 auxiliares porque, vou falar assim primeiro um pouquinho. A pessoa tem medo, tá lá, o Mimulus. Eu tenho medo disso. Mas, de repente, esse medo, ela pode estar voltado por um outro motivo. Por quê? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que profissão eu vou seguir, eu tenho medo disso. Aí entra o quê? O Wild Oat, que é o floral, né, dessas indecisões, é o floral que nos dá a determinação do nosso propósito de vida, que eu quero ser quando crescer, em todos os sentidos, tanto no plano, no físico como no espiritual. Só para você ter uma ideia do porquê do nome, né, de auxiliares. Então, o que é o Golse? O Golse é o floral da esperança. Geralmente, essas pessoas, elas não acreditam mais em nada. Elas acham que não vai mais suportar o sofrimento que ela está passando, aquela dor. Ela acha que não tem mais solução, que é inútil, ela não vai mais nem tentar, não vou mais nem no médico. Não vou mais no médico, não, porque eu já fui muito médico, já tomei muito remédio, não está adiantando, é porque não tem mais jeito. Esse é o Golse. Do lado positivo, vem a fé, vem a esperança. Ele passa a acreditar, sim, eu consigo superar, eu vou conseguir, eu estou melhorando, eu vou ficar boa. O OAC é uma pessoa que ela trabalha demais, demais, que ela quer dar conta do seu trabalho profissional, do trabalho dentro de casa, ela quer dar conta de tudo, de todo mundo, ela quer ajeitar todo mundo, ela faz tudo por todo mundo, uma hora ela quebra, porque ela não está mais aguentando. Só que é de uma hora para outra, aparece a doença, porque ela não demonstra que ela está cansada, ela esconde. As pessoas não percebem. E ela pode ter um colapso nervoso. Aí o que esse floral vai fazer? Vai trazer para ela paciência,
vai trazer coragem, vai trazer tranquilidade e principalmente a consciência. Eu posso fazer minhas coisas, eu posso ajudar as pessoas, mas eu não posso ir além das minhas forças. O header, essa também eu tenho certeza que muita gente conhece, é o tipo pegajoso. Ele fala segurando seu braço, ele puxa. Ele fica falando, puxa você e quer falar perto do seu ouvido. Ele. Tudo é para ele. A gente, com uma pessoa do tipo header, a gente não tem uma conversa, tem um monólogo. Porque ele está sempre interrompendo. Ele fala uma coisa, você vai falar, ele fala mais alto e continua. Ele não deixa você falar. Ele não quer se ouvir, ele só se preocupa com ele mesmo. Ele adora contar que está doente, que fez o tratamento tal, que foi no médico tal, ele só fala dele. Tudo é só para ele. Esse floral ele vai trazer mais altruísmo de vida, mais compreensão de vida, mais disposição para ouvir, mais disposição para ajudar. Apesar dele estar nesse estado negativo, mas ele é uma pessoa que ele ajuda aos outros também. Se eu estiver precisando, ele ajuda. Mas desse jeitinho, né? O jeitinho dele, mas ele dá uma ajuda para a pessoa. Vamos para o Rock Water. O Rock Water é o floral que não é de flor. Não é. É o que eu falei que é de água de rocha, né? O Rock Water, ele é muito concentrado nele mesmo. Né? Ele é, vamos dizer assim, além da rigidez que ele tem opinião forte. Só ele está certo. Resumindo, ele é aquele capataz impiedoso. E aí, lá, o centaurozinho é a vítima também do Rockwater. Tem que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, tem que estar tudo perfeito, porque o objetivo dele é ser perfeito e fazer com que os outros também sejam perfeitos. O floral vai trazer uma flexibilidade para ele, tanto mental quanto física, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer o amor. Aliás, o amor é o que cura tudo, né? Nosso tempo está quase. Eu acho que eu vou falar isso aqui, os outros floraizinhos vocês vão, porque eu queria falar uma outra coisa que não tem aqui. Pode ser? Pode, né? Paramos no Rock Water. O olive é uma condição de esgotamento mental, físico e espiritual. A pessoa está já sem condições de fazer nada. Ela não consegue mais pensar. Ela não consegue mais agir, ela não sabe mais o que fazer. Eu não aguento mais. É aquela pessoa assim, eu não aguento mais. A reserva da vitalidade dela está zero. Ela não consegue relaxar. Isso é uma coisa que pode ser da natureza da pessoa, mas pode ser como todos os outros florais, uma coisa momentânea. Por exemplo, você está estudando para fazer o vestibular. Como é que está a sua mente de tanto estudar? Agora não, porque estão sempre adiando, então você está ganhando mais tempo para estudar e tal. Mas não é bem assim que funciona, né? Então, o que vai? Ele vai passar a adquirir mais. Primeiro, vai trazer a convalescência do organismo, né? Mas eu estou falando, olhando para a imagenzinha, acho que vocês estão me vendo torto, né? Mas não tem nada, não. Então, ele vai trazer fé, confiança de que ele vai vencer, de que ele vai conseguir, de que ele vai poder fazer o que ele quer. O Vine é outro tirano. O Vine, ele quer ter poder, ele quer dominar tudo, dominar as pessoas, ele não quer saber da opinião de ninguém. O que ele quer mesmo é ser obedecido. É aquele autoritário, você tem que fazer o que eu quero. Tipo aquele deixa eu ver aqui dar um exemplo aqui. Dentro de casa, pai e mãe, você tem que fazer é o que eu quero, é o que eu mando. E não dá chance para a pessoa de jeito nenhum. Tem um outro floral também para isso aí, mas é principalmente o Vale. O Vale ele é frio, calculista. Ele está tendo ali até a atitude da pessoa é aquela de altivez. Ele olha assim, ó, as pessoas. Só que no fundo, o lado que é o lado positivo dele, ele é um líder nato.
Então, esse desvio, ele não está sabendo como ser esse líder, porque o líder é aquele que ajuda, que orienta, que aconselha, mas de forma amorosa, uma forma tranquila. Ele não precisa ficar obrigando e ficar exigindo que as pessoas sejam perfeitas e que façam aquilo que ela quer. A pessoa tem que fazer o que ela quer, o que ela gosta. Eu conheço um caso de uma pessoa que os pais simplesmente disseram que não estavam pagando faculdade cara para a filha ser, no mínimo, médico ou advogado. Isso porque o filho queria fazer letras, porque ama a gramática, ama a literatura. Nessa época ele era adolescente, amigo do meu filho, e a gente conversando, eu disse, meu filho, faça, porque vai dar confusão dentro da sua casa e continue com a sua leitura, com as suas coisas. Depois que você se formar, se você ainda quiser realmente ir para a letra, está aqui, pai, mãe, meu diploma, está aqui para vocês. Eu vou fazer o curso que eu quero. E ele fez isso. Se formou em Direito, mas fui depois fazer as letras dele. Por quê? Ele tinha ele sabia o propósito dele, né? O último, o idiot. Aqui é um outro indeciso. Mas ele é indeciso, assim, quanto ao que fazer, quanto ao que ser. Ele não é indecisivo no sentido de escolher uma coisa ou outra, né? Ele é indeciso sempre, 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 sempre sobre que caminho tomar, sobre que caminho seguir. O floral vai trazer para ele, vai aflorar os talentos, ele vai passar a perceber os talentos dele. Quais são as suas ambições? Vai trazer felicidade, vai trazer plenitude. Gente, eu pulo, porque são muitos, são mais 19 florais. Já está dando a hora. Eu acho que Dona Laís tem mais o que fazer, né? O que é que vocês acham? Não estou ouvindo. Sim, vamos para frente, passe. Como é? Pule sim, vamos mais na frente. A gente Isso, pronto, precisa. pronto. Então, vamos passar, Laís, então. Os próximos, mais um. Pode passar, isso. Pode passar. Pronto. Não, pode voltar lá naquele outro. Pode voltar. Isso. Aqui, antes dessas recomendações, eu queria, na realidade, encaixar com vocês a pandemia com os florais. Eu acho importante não só conhecer os florais, mas quero saber se vocês têm interesse de saber como os florais podem ajudar nessa pandemia. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Vou fazer o seguinte, então, para poder voltar o áudio normal para todo mundo, que eu estou vendo que não tá, o microfone não está aberto. Primeiro, vou falar aqui dessas recomendações aqui são, sempre que você sentir qualquer coisa, você identificar o que você tem, e você for lá no bar, procurar a causa do que você está sentindo, você identificar, não se autossabote. Se encare no espelho. Porque muitas vezes a gente, mas eu não sou assim. Você começa a ler o floral, mas eu não sou assim, fulana que é. Aí já vai logo julgando o coleguinha. Então tem que se encarar. Mas assim, tá, eu sou assim, então eu vou melhorar. Tá perguntando aqui para falar sobre crianças, certo. Vou só concluir. Outra coisa aqui. Não se auto-julgar, que é essa história aí de não achar, né, que você não é aquilo, ou que você achar que é melhor que os outros, né, e principalmente também não julgar os outros. Responsabilidade, é a responsabilidade individual que temos conosco, com a nossa mente, com as nossas emoções e com o nosso ser espiritual. Responsabilidade também com o coletivo, com as outras pessoas.
a gente sempre tem a oportunidade de ajudar. Eu posso ajudar, essa pandemia, eu estou sem dinheiro, não posso nem dar uma cesta básica, nem 1 quilo de arroz para a pessoa. Mas, de repente, eu posso estar ali no lugar, com um amigo, ou com um parente, ou até mesmo estar no supermercado, e alguém puxar a conversa, alguma coisa, e tem pessoas que gostam mesmo de falar, que eu sei que eu sou assim, eu sei, vou no supermercado, todo mundo sabe minha vida, e aí eu sei a vida lá dos caixas tudinho, que eu converso mesmo, não adianta. Aí, a pessoa ouve uma mensagem de esperança, um consolo. Aquilo é caridade. Não é só o quilo de... Você pode até dar, se a pessoa tiver necessidade, você pode até dar. Mas você pode dar uma força. Então, a gente sempre tem a responsabilidade dos outros e a gente sempre tem várias formas de assumir essas responsabilidades. Então, vamos procurar curar-nos a nós mesmos, principalmente ler o livrinho, quem puder. Ampliar o nosso amor próprio. Quando se fala em amor próprio, geralmente a gente pensa uma pessoa assim que é egoísta, que é centrada, voltada só para si. Mas não é nesse sentido. É ela se amar verdadeiramente, ela se reconhecer como um ser vivente que está aqui aprendendo, reconhecer que ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa, ou pelo menos não é totalmente ruim, ter amor por si e pelas coisas que você enxergar de negativo, você tentar mudar, você buscar mudar, não é nem tentar, é buscar mesmo. E o amor ao próximo, que já está tudo englobado nisso aí, né? Eu vou deixar as recomendações, as coisas lá de criança, para depois, vão passar aqui, Laís? Eu fiz uma listinha dos livros, e vocês, depois a Laís passa para vocês, dentro dessa listinha, pode passar mais um. São 6 livros que eu fiz indicação, eu faço um resuminho assim, para ver o que é, caso vocês queiram comprar ou se encontrar. Pode passar, Laís. Aí, quem tiver interesse em fazer cursos de florais, quem tiver interesse em fazer florais, eu vou ensinar também, se vocês quiserem, ensino rapidinho aqui como é que faz florais. Tem um site Monas Flower, que vendem as essências florais, são lá que eu compro as minhas. Essa Monas Flower foi criado pela Carmen Monari, que é autora desse livrinho aqui. E lá eles também fazem cursos, eles têm a lista dos cursos que são autorizados pelo Centro Bar, todo dele é do Centro Bar, então ela importa do Centro Bar. Então, eu confio, né? Nesse eu confio. Não digo que eu não confio nos outros, porque eu não conheço os outros, tá? Então, aqui vocês podem procurar. No Instagram também, a Monas Flower está no Instagram, e eles estão frequentemente fazendo live sobre quando vai ter curso. É sempre bom dar, quem tiver curiosidade, é sempre dar, né? No site Bach Center, vocês encontram várias coisas também, inclusive cursos. Mas também tem livro. Você entrar lá no www.bachcenter.com, você vai procurar educação, vai mostrar várias abas, aí vem cursos, aí lá embaixo vai ter livros e sugestões de livros, aí tem livros para baixar. Aí tem o Cura-te a ti mesmo, eu botei em português aqui, mas está em espanhol, você pode baixar em espanhol, pode baixar em inglês, em outra língua que você, né? Tem os 12 curadores e outros remédios, que é em português. Eu botei esses 2 porque foram, assim, quase como a base da visão espiritual, física e mental que o Dr. Bach tinha da vida das pessoas. Eu acho interessante. Então, Laís, acho que a gente pode... não, querem aprender como é que se faz floral? Já querem que eu antecipe? Rapidinho. Floral, vou pegar um frasquinho bem. Você vai comprar a essência mãe. Pode ser no Monas Flower ou em outro. É um frasquinho de 10 ou 20 ml. Você vai comprar. Num frasquinho desse aqui, de 30 ml, você vai medir 27 ml, colocar dentro do vidrinho 3 ml de conhaque. Bota lá
pega a essência mãe, coloca 2 gotas, só 2 gotas. Terminou, você vai dinamizar não sei o nome que se dá na farmacêutica. Você vai fazer assim 100 vezes, ó. 100 vezes. Tem que ir contando mesmo, de preferência oralmente, para não, porque ele vai dinamizar a energia. Aí pronto, você pode tomar. Pode tomar, a essência mãe pode tomar por pós, vou dormir, posso pingar a mas isso vai ser desperdício de dinheiro, né? Porque a energia, ela está tanto naquela gota, mas ela pode estar também ali no diluído. Aí você vai tomar como? Experiência que eu achei viável, apropriada. Ah, não sei o que é que eu tenho. Então, primeira coisa, compra um Rescue Remedy. O Rescue Remedy, ele vai fazer aflorar o que você estiver sentindo. Tome 10 gotas. Toma o Rescue Remedy com 10 gotas. Depois você vai ter, pode ter sono, você pode ter insônia, você pode ter um fluxo de sono assim muito. Você vai perceber que alguma coisa está mudando dentro de você. Não se irrite, não se aborreça, não consigo dormir, relaxo. Não estou conseguindo ir, vou ler. Vou fazer alguma coisa assim. Ou vou ficar aqui deitadinha mesmo, vou dormir até que o cansaço me deixa dormir, entendeu? Podem ter esses sintomas. Ali ele está fazendo, é o remédio de resgate, ele já está fazendo um resgate. Como você vai tomar? 4 vezes ao dia. Aí, de que forma? Acordou, toma. Vai dormir, toma. E as outras 2 intermediárias. Não precisa ser igual antibiótico, marcar 1 hora. Ah, eu esqueci, lembrei, tomo. Se eu ia tomar daqui 2 horas, eu deixo passar 2 horas e tomo. Contanto que tome as 4 vezes, isso é para adulto, para criança. Toma as 4 vezes e... Tem outra coisa também que eu estava querendo falar para vocês que eu não estou me lembrando agora. Mas eu vou me lembrar. Quando você for tomar o próximo, tomou o resto, aí você já está ali, porque como aquela energia ela já está fazendo uma mudança em você. Você vai comprar o floralzinho que você acha que é. Você pode botar um auxiliar. Pode fazer uma combinação de até 5, mas não é bom por causa daquele efeito cebola que eu falei. Mas você pode botar 3, que sejam tudo vinculado àquele mesmo sentimento, aquela mesma coisa. Aí você vai tomar só 4 gotas, não precisa mais tomar 10. Mas eu recomendo assim, os primeiros dias, semana ou 2, ou 10 dias, começa a tomar 10 gotinhas, só naquele primeiro comecinho. Aí depois você continua o seu tratamento só com as 4. Ó, para quem interessar, eu olhei com uma pessoa aqui, para quem tem cólica menstrual, muito bom o chicory. É muito bom mesmo, porque ele trabalha os hormônios, ele trabalha muitos hormônios. Deixa eu ver o que eu ia falar mais. Falei da diminuição. Prescrição. Como prescrever para os outros. Você ainda não é terapeuta, mas você pode estar conversando com a amiga. E a amiga se interessar. Se a amiga não se interessar, não insista. A alma dela ainda não está pronta. Se ela tiver interesse, começa a conversar. O que é mesmo que você está sentindo? Como você já leu uns livros, você já tenho certeza que vocês vão lá para o Google, vão ler um monte de artigo, vão encontrar muita coisa, vocês já vão começar a ter uma noção. Para ser terapeuta, trabalhar como terapeuta, tem que ter um curso, tem que ter um certificado, tem que se registrar para poder abrir o seu consultório, né? Mas pode ser automedicado, não tem problema nenhum, não precisa de receita para encomendar na farmácia, pode ir. Aqui em Teresina eu conheço 2 que fazem, não sei as outras, que uma é a Galeno, que usa conhaque, e depois eu fui na Equilíbrio, mas eles usavam vinagre, eu achei horrível. Aí eu comprei meu conhaque, passei a comprar as essências mãe, passei a fazer minhas essências para mim e para os meus pacientes de casa, de maninha. Muito tempo atrás.
Então, essa prescrição, você tem que ter aquele cuidado de realmente conversar com a pessoa e procurar ver o que está mais evidente nela. Pode estar diretamente assim, como eu fiz com uma pessoa recentemente, que estava com quase um pânico, que ainda não era um pânico. O que é que você está sentindo agora? Assim? O que é que mais lhe preocupa? Qual é esse sentimento? Aí a pessoa vai identificar, e com base nisso você pode. Você não precisa dizer logo para ela, ó, toma isso, isso, não, eu vou dar uma olhadinha, aí depois eu te digo, tu manda fazer, vai na farmácia e manda fazer. Bom, eu falei como tomar, como fazer, como fazer. Com relação à criança, só para falar sobre o tempo, estou ligada aqui, já está acabando. Com relação à criança, é tudo igual. A prescrição do floral vai ser conforme, a não ser que seja um bebezinho. Em vez de 4 gotas, você vai dar 2. Se você, não, em vez de dar, a pessoa pode tomar ele puro, pingar na língua ou debaixo da língua, mas ela pode pegar, botar uns 2 dedinhos de água, um copo cheio, e botar essa aqui, não a essência, né? E botar o floralzinho e dar para a pessoa. Pode botar no suquinho para a criança. Mas o mais importante é identificar a causa do que ela está sentindo. Que emoção? Por que aquilo? Tem criança que não solta do peito da mãe de jeito nenhum. Assim, as grandinhas estão sempre ali, garra aqui na perna, para onde a mãe vai, ela está lá, se arrastando. É o amor excessivo, é o apego do chicory. Então, só analisando, identificando a emoção, é que você vai saber qual floral usar. Com relação à prescrição, o que muda com relação a tomar é só a quantidade de gotas. E para uma criança, você pode dar metade para um adulto, do que você dá para um adulto. Mais alguma dúvida? Oi, Zilneide. Oi. Eu tenho um curso de terapeuta de floral, só que eu nunca passei nada para ninguém, porque eu acho que eu não tenho uma responsabilidade ainda, eu não me sinto nessa responsabilidade. Ela Eu me não conhece um pouco. consigo, Lache, eu não consigo. É isso? É, mas é porque eu gosto muito de estudar, Laís sabe, eu gosto de estudar, aí eu acho que eu preciso de um tempo para estudar mais os florais, para depois eu me dedicar a atender outras pessoas, né? Mas eu fiz mais por curiosidade, porque eu já tinha tomado, né, os florais, por uma terapeuta que passou, eu queria entender como era que funcionava. Aí eu Minha fiz o curso. formação como terapeuta, ela foi com base nos 4 elementos e nos 5 elementos chineses. Ela foi muito super holística, vamos dizer assim. Então, até o próprio Monário, ela fala de simbologia. Então, os símbolos, eles são muito importantes realmente. A gente também tem que ver esse lado aí. E eu percebi, porque eu vi você anotava, estava aqui, essa Aham. ideia da minha. Gostei. Aí algumas coisas a gente identifica na gente, em outras pessoas, né? Eu acho super Uhum. legal, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ficar julgando a mim e aos outros também. Aí por isso que eu tenho mais um pouco de paciência para ter um tempo para Quando, estudar, para quando, depois. quando eu fiz o meu curso, a nossa turma foi a maior, nós éramos 80 e alguma coisa. E a gente, quando começou a estudar floral, a gente já chamava o outro pelo apelido. A gente disse para não fazer, mas como a gente estava ali entre amigos, né? Vem Aham. cá, mimulos. Olha lá, o Rock Water, não venha para cá não, viu? Não vem não. Era assim. Quer dizer, mas é diferente, né? De você já taxar e tudo, né? Uhum. Gente, eu acho que dá só. Quem queria saber sobre criança já saiu, né? É a mesma coisa. Cadê? Vou fazer assim, ó. Oh, muito bom aqui estar com vocês. Eu achei que eu quase não durmo essa noite, mandei os slides às 3 horas da manhã para a Laís, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu digo, vou olhar esses negócios de novo. E olhava, e mexia, e mexia. Não salvei, e esse daí não era o que eu tinha salvo, mas deu tudo certo. Aqui, ó, desses livros que eu... Estão me ouvindo, né? Estamos. Desses livros que eu indiquei, ó, muita coisa para poder fazer isso aí, eu tirei isso bem aqui, ó. Está na lista. Ó, fininho, 40 páginas.
são fáceis de encontrar. Minha Paixão, se vocês quiserem depois, cadê? A gente pode falar, juntar. Posso falar sobre astrologia separado e depois uma outra oportunidade juntar floral com astrologia, se fizer parte do conteúdo, né, Laís? Não sei, astrologia eu acho que não é da sua escola, né? E aí tem outro, ó, os livrinhos são assim, o da Monária, porque é muito grande, eu acho que ele deve estar bem na faixa de uns R$ 500. Esse que eu gosto muito também, gosto muito desse daqui, é daquele tipo de livro que solta, igual esse também. Esse daqui, ele é mais voltado para quem é psicólogo, psiquiatra, os transtornos mesmo, transtornos. E aqui um passo a passozinho também, falando, ensina a fazer. Tá tudo lá, são 6. E mais o da Monari, né? Da Monari, não, eu acho que não tem, acho que ele não consegue o PDF. Mas que bom que nos reunimos. Não estou conseguindo ver todo mundo, mas obrigada a todos vocês. Gachô, namastê, canchá. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. E eu estou na busca, viu, gente? Eu não sou perfeita ainda, não. Aí, nessa vida, tenho certeza que não vou ser. Nós estamos na busca, né? Gratidão, minha querida, foi ótimo. Os likes ficaram excelentes. Ainda bem que eu vi que foi 3 horas da manhã, eu fiquei em dúvida se era coisa do e-mail ou se foi você mesmo que viu. Meu Deus. Mas valeu, excelente, parabéns. Só mandar um recado desaforado do Ana Maria, que eu vou puxar as orelhas dela. Principalmente porque ela está estudando farmácia também, uma sobrinha minha, que é biomédica. Já fez mestrado, doutorado em farmácia e se graduou, voltou, depois terminou o doutorado, e voltou para a graduação de farmácia que tinha trancado. Ela tem que abrir, gente, uma farmácia para a gente comprar floral lá. Ah, certo. Ela está no plantão hoje. Pois tá, gente. Então, gratidão. Liberada, Laís. Obrigada, gente. Muito bom, muito bom. Eu não sei mexer aqui, mandar coraçãozinho, essas coisas, não, porque tecnologia não é meu forte. Ah, mas Deus super. Mas manda assim, ó. Beijo. Eu mando material para as meninas, então, né, Zilneide? Eu mando os slides. Pode mandar. Tchau, tchau, meninas. Gratidão. Tchau, até a próxima. Até a próxima.